Olá, meu pessoal, meus amigos, meus queridos. Eu tô aqui com um cara que eu admiro, que foi meu primeiro professor, sabe? Falo que foi meu professor mesmo, porque quando eu entrei no YouTube, eu entrei no seu canal, foi o primeiro canal que eu vi para aprender, porque eu entrei no ensino médio, então a gente aprende por riba, sabe? Porque eu peguei aqueles acertando passo, aqueles negócios assim que. Um minutinho só. Opa, aconteceu alguma coisa aí, Alisandro? Meu cachorro mexendo no lixo. Aí eu não dou conta de complementar a verba. Aí, aí, igual eu tô falando, gente, agradeço aí ao Edson Lemos, Rafael Adriano, que tá aqui. A gente vai falar um pouco sobre o assunto que eu sou suspeito para falar, que eu amo ciências. E, cara, assim, que me ensinou muito na vida, eu tive que reaprender, porque é, eu fiz aqueles acertando passo, aquele negócio que era muito corrido, que era 6 meses. Eu fui muito repetente na época, nem parece, mas fui repetente pra caramba. Então, eu acho que as matérias que eu nunca tomei bom foi em biologia e história, que minha nota menor era 100, sabe? Então era meio difícil. Quando eu passei em história, eu falei, pode voltar aqui? Aí o que acontece? Aí o professor falou, não, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tirou 100 na prova, cara. Eu acho que até os pega que o professor fez, eu sabia também. Então, aqui lá eu acho que foi a primeira coisa que eu tirei. Aí em matemática eu já fui muito ruim. Eu comecei a melhorar em matemática quando eu comecei a jogar dama, sabe? Aí você começa a trabalhar a sinapse, começa a trabalhar o raciocínio lógico, e isso foi dando uma melhorada. E depois o resto foi aqui no YouTube. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi, o que era teoria científica. E você explicava sobre o fato científico, que o fato científico, para ele tem que sair da hipótese, para ele poder tomar um fator mais científico. Aí vem aquelas evidências. Eu até lembro que você fala que você me falou naquele vídeo que a teoria ela tem que ser praticamente experimentada à exaustão. Se tiver uma ponta solta, não é teoria científica, porque ela pode ser refutável. E como ciência não trabalha com achismo, então fala aí sobre faz aí seu jabá aí, chega junto aí, você é de casa. Primeiramente, boa tarde, Elisandro. Boa tarde a todos que estão aí e os que vão chegar depois. É uma satisfação sempre quando eu sou convidado para qualquer live. É uma confiança, então assim eu fico feliz desse voto de confiança. E parabenizo o trabalho de Elisandro. Até citei ontem no meu vídeo, depois eu vou falar sobre ele, mas eu até citei, indiquei o canal, como eu sempre indico também, não só falando, mas geralmente às vezes não dá para falar, mas eu indico na lista que eu deixo no comentário fixado dos meus vídeos. Quem chegou aqui ainda não me conhece, eu sou Fábio de Oliveira, o nome do meu canal é Ministério da Razão. Quem quiser ir lá conhecer, vai lá, para poder também temos assuntos variados ali, e geralmente eu faço muito a questão do enfrentamento, e eu uso muito o método de verificar as fontes e desmascarar. Uma das minhas temáticas é muito desmascarar mentirosos. Sempre vou fazer isso. Porque há uma diferença, vou até deixar aqui na introdução, qual que é a diferença entre um mentiroso e uma pessoa que comete um equívoco. Por exemplo, nem todo mundo vai errar. Às vezes você pode confiar em alguém, pegar uma matéria e passar para frente achando que aquilo é verdadeiro. Significa que você é um mentiroso, que você é um canalha? Não. Agora, qual que é a diferença entre o mentiroso, o enganador e aquela pessoa que comete equívoco? A pessoa que comete equívoco, ela aprende. Ela vê, opa, eu errei aqui. Então, beleza, gente, aquilo era um caô news, desculpa aí, estou me retratando. Agora, o canalha, o enganador, ele não quer aprender. O que ele faz? Ele vai manter aquela linha até o final. Ele vai defender aquela pseudose até o final. Por exemplo, se ele afirmar que vacina provoca AIDS, que é mentira, pode acontecer o seguinte: a pessoa compartilhar uma seringa com outro, isso sim.
e a outra tiver AIDS, mas ele pegar, por exemplo, o que está muito falando aí, devido ao caô news, que pessoas chamam de fake news, falando que as vacinas ajudam a aumentar o risco de transmitido AIDS, isso é mentira. O que ele vai fazer? Você fala, aqui tem estudos, mostra as fontes, mostra até mesmo os artigos, que o cara faz. O cara ignora e vai pegar o quê? Vai pegar, não, o doutor tal falou tal coisa, o doutor tal jogou tal e-mail, e não jogou nada. Então, essa é a diferença entre o enganador e aquele que se equivoca. Então, minha apresentação, sejam bem-vindos. E uma coisa que eu falo para vocês, observe o que nós vamos falar e não pare de estudar. Elisandro, volto para você. Eu queria agradecer aqui a presença do Ismael Oliveira, do Alexandre Ganetti, um cara que eu estou seguindo também, que eu estou vendo os vídeos dele, o Edson Lemos, muito obrigado, Rafael Adriano, um grande abraço para essa galera aí, galera boa que está aqui no canal. Então, é muito importante a gente tá fazendo esse vídeo, para quê? Porque o conhecimento ele precisa ser aprimorado. O conhecimento, quando ele fica parado, ele retrocede muito, porque nesse mundo de informação, qualquer informação que a gente passa desapercebido e você não volta aquilo já não vale mais. A gente sabe disso, porque então eu sempre estou olhando as matérias que eu posto no meu canal, porque igual foi aquele do lagarto que não era dinossauro. Aí eles foram olhar lá, estudaram o crânio, e viram que era apenas um lagarto estranho. Por quê? Porque as pressões que estavam dentro do lugar que ele estava lá causou aquele atrito, entendeu? Ele estava no âmbar, ele estava bem preservado, mas a pressão que estava lá dentro causou algumas deformações, ou mesmo era um animal estranho mesmo. Para a fêmea, ele devia ser um Brad Pitt, por exemplo, ele devia ser lindo, né? Mas para nós ele era bem esquisitinho e ele era apenas um lagarto comum, sabe? Ele não era nem dinossauro. Porque eles foram olhar que todo dinossauro, você pode observar as aves, elas têm as fenestras orbitais, que é as duas entradas de cada lado dos olhos. Tem os crocodilos, tem as fenestras hospitais de um lado e de outro, e ele não tinha, entendeu? O que provava que ele não era um dinossauro. É como eles foram estudar os dinossauros de muitos anos atrás e descobriram que eram espécies totalmente novas. Por quê? Porque o crânio conta a história. Então, a partir desse momento que você aprende por aí, você aprende a olhar de um lado mais científico, entendeu? Então, a gente passa a ter esse olhar mais crítico, você passa a entender o que é realmente evolução. Evolução é uma medida muito drástica que o organismo tem, que ela só acontece uma vez. Porque se o organismo não morrer, ele passa adiante para os descendentes dele, entendeu? Eu fui entender quando eu comecei a saber sobre como foi que os primatas perderam as caudas, sabe? O primeiro processo foi uma pressão muito grande na rótula, sabe? Na rótula, na espinha neural, né? Que era espinha neural, exato. Daí houve aquele problema e aquilo desativou o gene, que é o TBXT, que é um dos genes que todo mamífero de cauda tem. Aí, como o homem foi desativado, aí eu passei a saber que a evolução ou ela mata de uma vez ou ela passa os seus descendentes para frente. Então, eu tive que aprender. Eu até li o artigo que um amigo falou para mim, pediu para mim mostrar o artigo e mostrar o processo que acontecia nos ratos. E aqueles ratos que perderam essa aptidão do TBXT, que é o gene, e aí esse TBX6 também ele causa escoliose em algumas pessoas. Para você ver o tanto que a evolução é uma coisa preocupante. Não que ela seja doença, mas ela causa aquele problema. Por quê? Porque ela aflige, ela ativa aqueles lugares lá que... aí por isso que tem muitas pessoas que têm escoliose. E o gene que causa esse problema
é o TBX6, que é uma variante do TBXT, né? E uma coisa bem, as pessoas pensam que evolução é igual a Digimon. Não é Digimon, não vai acontecer assim em um segundo, não é algo fantasioso. E outra coisa, as pessoas pensam também, eu fico vendo pessoas querendo criar aquela falácia do espantalho e acham que as pessoas são burras iguais aos ouvintes deles. Tipo assim, eles falam, não, mas como é que foi isso? Então os macacos decidiram virar gente, eles pensam que a evolução é na espécie humana. Ele acha que a evolução, ele se coloca como no topo. Gente, evolução não é o ser humano no topo. Nós estamos o quê? Entrelaçados. Nós fazemos parte também desse processo. A diferença é que nós desenvolvemos tecnologias, nós desenvolvemos um certo tipo de consciência, mas nós não somos o quê? O topo da evolução. Não, nós somos tão evoluídos como, por exemplo, um peixe que vive na profundidade. Ele é evoluído para aquele ambiente. Se você for tentar viver naquele ambiente, você não consegue. Tanto é que você não consegue, tanto que quando os mergulhadores eles mergulham muito fundo, quando eles vão subindo aos poucos, eles não podem subir de uma vez, senão eles morrem. A descompressão ela está num problema tão grande que o cara morre. Morre por causa da apneia, né? Exatamente. E o que acontece? Outra coisa, a evolução que ela se dá em indivíduos, e quando esse indivíduo ele passa essa característica para a população, essa população evolui. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Elisandro e eu tenhamos a capacidade de enxergar no escuro. Claro que não, uma capacidade, é só uma suposição, tanto que eu uso óculos, né? Vamos imaginar que nós podemos enxergar no escuro, sem aquela lente, tá, gente? Com nossos olhos normais, com o olho nu. Vamos imaginar. Agora, se eu, Fábio de Oliveira, e o Elisandro, ele não conseguir passar isso para um próximo descendente, o que vai acontecer com essa característica? Vai morrer com a gente. Então, quando um indivíduo tem uma característica e ele consegue passar essa característica para o próximo, da espécie, o que ele vai fazer? Essa característica pode, quando ela predominar, ela vai o quê? Ela vai ser algo que vai favorecer a espécie e aí vai ter a evolução. Claro que existe, não é só assim, a evolução ela tem vários aspectos. Existe a evolução convergente, tem a especiação, que tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Agora, o que nós temos que entender é que evolução não é decisão do indivíduo. Outra coisa, e a evolução não parou, ela continua. Tá? Ela continua. E evolução convergente é quando dois seres diferentes possuem as mesmas adaptações. Então, exatamente. O inseto e o mamífero, que, por exemplo, o morcego, que é o mamífero voador, e o inseto tem asas. É uma evolução convergente, isso. Tem um exemplo melhor, que quando o tubarão branco foi conhecido, o megalodon ele tinha a mesma adaptação dos brancos. Os tubarões brancos ele atacam da mesma forma que o megalodon. Praticamente o megalodon era um tubarão do tamanho de um ônibus. Então, por causa da pressão, que ele vivia em pressões muito altas, e o que aconteceu? Aconteceu que os insetos cresceram para poder não morrer. Não é tanto para ele poder ficar violento, não, ele cresceu para não morrer. A evolução, ela dá esse boom para o organismo poder passar seus genes adiante. No entanto, passou um certo tempo que mudou-se a ambientação, o megalodon sumiu. Aí o que apareceu? Parece os brancos, que são os tubarões, que são aqueles que fazem o mesmo nicho ecológico do megalodon, mas são em menores escala, quer dizer, gastam menos energia, a procriação deve ser muito mais rápida, então o sucesso dos indivíduos deve ser muito maior. Aí o Stranger fala, a evolução é 3 coisas, ganho, inovação, e modificação e perdas. Na verdade, a evolução só tem 2 passos. Ou ela morre, ou ela passa seu gene adiante, porque um exemplo é o caracol. O caracol, por exemplo, ele tem o quê? O intestino na cabeça. Na fase larval, o caracol, para caber dentro da casa dele, tinha que caber com tripas e tudo, entendeu? Como ele ficou torcido dentro da casa dele, o que aconteceu? A evolução fez com que os intestinos dele fossem parar na cabeça. Por quê? Para a seleção natural, ele tinha que caber de qualquer jeito ali dentro, entendeu? Então,
Então é por isso que eu falo, a evolução só tem duas etapas. Ou o organismo se adapta com o meio, ou ele desaparece. Então, até que tinha aquela parte lá que tinha uma parte na evolução que não é usada mais, que é o uso e desuso, que não se usa mais em evolução, porque ou a criatura morre, ou ela passa os genes à frente, entendeu? Então, no geral, pode chegar junto aí. Sim. Olha só, só respondendo aqui, o Ismael tá perguntando se eu vou ter o debate com o Renato Ramon. Vai, cara, tá marcado para sexta-feira que vem, certo? Vai ser dia 5 de novembro. Então eu vou debater com ele. O tema vai ser sobre se Jesus ele cumpre ou não cumpre os requisitos messiânicos, certo? E eu vou mostrar, não só dentro do livro que eles defendem, mas também à luz de alguns elementos históricos que ele não cumpre, e também em relação a religiões comparadas, também que nós temos que fazer isso. Só fazer uma parentética aqui, quando você for pegar um elemento de uma outra religião abordado numa mais nova, que no caso, por exemplo, o elemento do tal Messias, ele é o quê? Um conceito judaico. Quando você vai analisar o que o mais novo, que no caso do cristianismo, ele vai abordar, nós temos que ver o quê? Quem começou. Então, se cumpre ou não cumpre. Não é dizer, se existe ou não existe. Claro, nós não acreditamos que vai vir Messias nenhum. Mas, se você vai fazer essa comparação, você tem que ver, primeiramente, de onde surgiu, para depois fazer essa comparação e ver se aquilo cumpre ou não cumpre. Mas, outra coisa também, por exemplo, falando sobre agora voltando ao que você estava falando sobre especiação, a Biston Betulária, aquela famosa lá da Revolução Industrial, o que favoreceu ela? No caso, ela teve uma característica que surgiu com ela, e isso fez com que ela se camuflasse ao ambiente, devido às fumaças que faziam com que as árvores ficassem mais escuras. Então elas eram escondidas dos predadores, e as mais claras começaram a sumir. Então isso aqui é um conceito de especiação também. Um pouquinho diferente de evolução convergente, que a gente vê, por exemplo, em aves, em insetos e em um único mamífero voador, que no caso é um morcego. Lembrando, o morcego não é ave. Mas nós podemos ver o quê? Nas nadadeiras do peixe, nós podemos ver o quê? Na baleia. Se você pegar os ossos da baleia, das nadadeiras, é igualzinho, só que adaptado. É igualzinho o nosso braço. E os 5 dedos, eu te pergunto, se houve um projeto... Os pinguins também. Pinguins também. Agora, eu vou te falar, se houve um projeto, porque esse combate aqui, na verdade, não querer nem combater a crença, mas combater a falsa informação, a informação falsa. Se houve um projeto, qual a necessidade de colocar dedos dentro de uma nadadeira? Eu vou chamar grosso modo da baleia nadadeira. Por quê? Porque foi uma adaptação. Se você for pegar o Pac-7, Ambulocetus e outros fósseis, porque os fósseis da baleia são riquíssimos, o registro fóssil é riquíssimo. Você vê que eles começaram aqui terrestres e voltaram para a água. Aí tem uma grande discussão de como que alguns seres voltaram para a água, no caso dos mamíferos aquáticos, baleias, golfinhos, manatis, dugong, peixe-boi. Então, por que esses bichos voltaram para a água? Aí tem até aquela... Aí não é uma teoria científica, é uma hipótese que alguns jogam, que seria o tal macaco aquático. Dá até um quebra-língua. Mas isso é uma hipótese, tá, gente? Uma hipótese científica, não é uma teoria científica, certo? Mas é bom te falar, por quê? Porque você entender as diferenças entre uma coisa e outra, sim? Eu queria dar uma boa-vinda para o Alexander Mazuco. Seja muito bem-vindo. Gente, se inscreve no canal dele que ele canta demais. O Deus, ó, o nosso Deus chegou aí, ó. Deus Tupã tá aí. É o único Deus que é Tupiniquim e nós não é contra, não. Nós e tá sempre presente. Esse aparece nas lives sempre. Esse tá dando um baile no Ravé, porque esse é onipresente mesmo. Ele tá em todos. Então, tá em todas, ele tá aí. Com certeza. Um abraço no José Ávila, que acabou de chegar também, no Tio Ateu. Então, Tio Ateu, quer entrar na live? Se quiser, eu mando... Seria uma boa, ele também manja pra caramba, entendeu? Seria uma boa. Mas a gente fala uma coisa que aconteceu esses dias, que eu tratei no meu vídeo, e você falou, até antes da gente começar, você estava perguntando que teve um tal livre pensador, se diz livre pensador, não vou falar o nome dele aqui, nem apelido, você já sabe quem é, pegou duas afirmações de dois cientistas e falou que o universo foi criado, não existe o Big Bang. Bom, primeiro, gente, existe também uma confusão das pessoas não estudarem ou
viver pelo senso comum. Não tô chamando ninguém de burro aqui, não, tá, gente? Por favor, não me entendam mal. Mas vamos tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo, grande explosão. Quando o Lemaitre, quando ele propôs a teoria do átomo primordial, ele não falou a grande explosão. Isso aí foram os críticos, os opositores dele, que usaram esse termo como se fosse uma grande explosão para poder ridicularizar, até que pegou. No caso é o seguinte, o Big Bang não foi refutado. E existem algumas pessoas que não acreditam... É a teoria da inflação cósmica, né? Não tem nada a ver. É a teoria da inflação Exatamente. Alguns acreditam, é o seguinte, olha, alguns não acreditam da forma do Big Bang, mas o que ele faz? Ele propõe uma outra teoria, ou uma outra hipótese, para explicar o quê? A forma como nós conhecemos o universo, que descarta uma interpretação espiritual, certo? Agora, o que aconteceu foi o seguinte, foi um cientista, Bruno Beno, da Universidade de Liverpool, lá na Inglaterra. No caso, o Bruno Benner, ele não é inglês, ele é de lá, dessa universidade, mas ele é português. E ele propôs o quê? Uma outra teoria, no caso, como se fossem pequenos eventos que vêm do passado e são sucessões. No caso, é o seguinte, não jogou por terra. Vai ter que ter muito embate ainda para poder ver se o que o Bruno Beno propôs, se vai ser legal, se aquilo ali vai explicar melhor e se vai substituir a outra. E teve um outro camaradinha que falou o seguinte, que falou que o universo foi criado por uma civilização muito avançada. Nisso aí, tá beirando, sabe o quê? Ficção científica. Embora o cara falou isso. Os cientistas erram. Cadê a evidência? Eu sou muito crítico quando você pode ver que eu não corri atrás daquela matéria já, porque eu li ela antes, porque eu não publico nada sem ler, sabe? Leio, busco as fontes primárias, por isso que meu canal ainda está de pé, porque para mim cair na fake news, o trem tem que estar muito, muito maquiado. Então, eu olhei aquilo lá, eu fui olhar aquilo lá e cacei as evidências que o cara tá me falando que... como é que ele fala que o universo foi criado por um ser alienígena, mas não traz evidência, não traz argumento. Não traz. Essa daí, quando eu tratei dessa segunda, porque esse camaradinho que se diz livre pensador, ele uniu as duas, e inclusive tem criacionistas, no caso também, fazendo isso hoje. Então, para poder rebater as duas bobagens, eu tratei. Isso beira muito, sabe o quê? Beira a interpretação pura, a tendenciosidade e uma subjetividade total. Outra coisa. É igualzinho quando a gente vai falar sobre a origem da vida e vai usar a panspermia. Gente, para quem não sabe o que é panspermia, ou eles não sabem o que é, mas eu vou explicar aqui. Panspermia, a grosso modo, o que é? É a hipótese que jogam, né, que seria uma interpretação de que a vida teria surgido de micro-organismos trazidos por meteoritos ou poeira espacial que caíram aqui na Terra, que vieram de outro lugar. Apenas você transfere o enigma de um lugar para outro. Se veio de fora, quando surgiu, como surgiu e onde? Não responde nada. Mesma coisa, essa interpretação desse cientista lá de Harvard, que falou que o universo foi criado por uma civilização muito superior. É sempre assim, a civilização de ETs são sempre mais inteligentes. O pessoal não fala nunca de ET burro, né? Nunca fala, só fala de ET inteligente. Fala sério. Não, mas não tem ET burro, né? Complicado. Mas assim, você não tem evidência. Não tem evidência. Agora, vamos imaginar agora que isso, só para terminar o pensamento, que seja verdade. Vamos imaginar. Agora, entendeu que isso solucionaria o problema? Não, ia dizer o seguinte, agora, como é que é esse outro universo, como foi formado, como surgiu e como surgiu esse novo ser? Ou seja, falaram e não provaram nada. Mas cuidado, tem várias propostas e postulados científicos que falam sobre a expansão, sobre o universo, às vezes até são contra o Big Bang, mas não refutaram e também não colocam explicações sobrenaturais, apenas explicações naturais. Volto para você, meu amigo. Gostaria de dar as boas-vindas ao antimonarquista que chegou aí, o mago do realismo, também está aí também, que ele falou para olha os caras aí, minha gente, obrigado, grande Kennedy. Se inscrevam no canal do Mago, quem não é inscrito.
Tia Teia também, seja muito bem-vinda. Beth Pessoa, seja muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês. O nosso assunto aqui hoje eu até te chamei você por causa do assunto de ontem, porque eu fiquei tão curioso, falei, eu quero saber, quando eu gosto de assuntos assim, eu gosto de saber com detalhes, porque é muita desinformação do cara falar que refutaram o Big Bang, mas não traz uma prova que isso é verdade. Por quê? A gente sabe que as provas sobre o Big Bang o ruído de fundo cósmico, até as próprias estrelas, a maioria das estrelas, aquela energia criou muitas estrelas, criou muitos planetas. Aquilo foi um evento muito grande, muito poderoso. O efeito Doppler também, você pode se detectar, entendeu? Tem. Quando chega aquela sirene, né, que reverbera aquela sirene, né? Que faz aquela zoom, sabe? Que lá é o efeito Doppler. E quando as partículas, quando você está mexendo com o pitbull, você atira em uma fenda, aquilo sai duplicado. Aqui chama-se a teoria da fenda dupla. Tem essa parte também. Essa é outra prova também do Big Bang, é a fenda dupla. Então, quando você vê que o paintball bate naquele orifício, ele sai duplicado, entendeu? Além dele chocar com o espaço, aquela quantidade de tinta, ela passa para o outro lado duplicado, entendeu? É chamada da fenda dupla. É o átomo que ele tende a ter um espaço através de um único orifício. Aí ele acaba saindo duplicado. Para quem não conhece essa teoria da fenda dupla. Já lembrando que é complicado de explicar, mas quem quiser depois, tem vários vídeos explicando a teoria da fenda dupla no YouTube. Procura que vocês vão ver, vocês vão ficar assim, ó. Então é sinistrinho, tá? É maneiro de ver, muito maneiro. Eu cheguei a ver até um documentário sobre isso, que é curioso demais, então. E esse documentário antigo aí mostrava que os caras que iam mexer com paintball, eles provaram que realmente até o átomo da tinta, ela causava o mesmo padrão. Você atira em uma fenda, quando a tinta ela bate na fenda, lá atrás o átomo vai duplicar a tinta. Aí vai ficar duas partes da tinta, entendeu? Isso uma pergunta aqui. Outra coisa, você fixou um comentário aí do antimonarquista. Ele falou assim: tá dizendo que os homossexuais vão destruir a família. Quem falou, fera? Fala pra gente quem falou isso. Quem foi o cara que falou isso? Hã? Eu não vou nem citar, você já sabe. Eu mesmo que... Aquele mesmo? Eu pensei que fosse algum pastor, algum... Não. A gente não precisa de pastor, não, cara. Um cara daquele lá, ninguém precisa de pastor, não. Que paralho. Não, cada uma. Gente... Não, eu sei porque eu acho que o cara deve estar com desejo. Eu acho que ele está com desejo quando vê um casal homoafetivo. E aí ele deve olhar para a moça dele e falar para a esposa dele: ai, que nojo, rachada, que nojo. Deve ser isso. Deve ser um enrustido. Cara, aí, na boa, tem que tirar sarro de um cara desse, mas. Não. De boa, né? Vou lá pegar um café enquanto isso, rapidinho. Então, eu tenho uma resposta boa para aquele cara lá. É o seguinte: a Grécia, a maioria tinha homossexual. A Grécia acabou? Não, então a resposta é não. Então, certas ideias que esses caras andam. A Grécia, a maioria era homossexual. A mulher tinha um papel um papel de mãe, e ela aceita, ela tinha pouco espaço na Grécia antiga, mas a Grécia não acabou, e todo mundo lá tinha homossexualidade, tinha esse tipo de coisa. Não acabou, então a gente pode ficar cegado que não vai acabar mais não, viu? O homem, para poder acabar com a família, tem que parar de fazer, de procriar muito, sabe? De nascer muita gente no mundo, sabe? E cada dia nasce mais. Então, gente, é importante a gente saber que evolução é um fato, é uma coisa que não adianta o negacionista religioso querer refutar, que não refuta. Por quê? Porque senão ele vai ter que ter argumento para falar o porquê que ele está dizendo que a evolução foi refutada.
já que ela está em várias origens, tanto macrocelular, em organismos menores, que fazem a mesma coisa. A baleia, por exemplo, é um exemplo de adaptação evolutiva imensa. Então, gente, se inscreve no canal do Tio Ateu aí. Sara, muito obrigado, um grande abraço. Não, Edson, tá tudo bem. Então, gente, então, eu estava falando sobre a fenda dupla. A fenda dupla é quando qualquer tipo pode ser tinta, tiro, vai sempre sair duplicado do outro lado da fenda. Então, dessa forma, a gente sabe que esse átomo que está lá é o átomo primordial, é o átomo que deu origem ao Big Bang. O que foi o Big Bang? Foi uma pressão sobre um ponto em comum que fez o quê? Uma expansão, expandiu. Por isso que é bom que vocês não esqueçam que Big Bang não é explosão. Big Bang é uma expansão. Por quê? Porque foi uma pressão em um único ponto, uma pressão muito quente em um ponto só. Por isso que fala sobre o átomo primordial. Por quê? Aquele átomo foi cada vez mais oprimido, até que causou-se a expansão. Pode chegar junto aí, fala aí. Ainda bem como eu falei agora há pouco, quando tentaram ridicularizar, entendeu? Falando que era a grande explosão, que na verdade não foi a teoria do átomo primordial. E tanto é que o padre na época, agora eu não lembro qual foi o padre, não lembro o nome do padre, mas que ele tentou falar, está até no livro O Universo numa Casca de Nós, tá? O padre tentou falar assim, agora estão provando. Não, o padre falou assim, isso aqui é ciência, Deus está fora disso aqui. Ou seja, o cara foi um pesquisador mesmo, e alguns falam assim, foi o padre que inventou. Não, gente, como a gente fala, o Big Bang é apenas uma das várias explicações científicas que nós temos para o universo. Existem outras explicações. Se você procurar aí, existe também um livro assim, um universo vindo do nada. Você vê que não é um nada absoluto, tá, gente? Eu até tenho esse livro, eu esqueci do autor. É uma outra explicação também. Então, mas são explicações de quê? Científica, através de quê? De observação e uma experimentação que eles vão calculando que possa ser possível. Agora, no dia que, talvez, se acontecer da humanidade descobrir realmente como que foi, acaba o assunto. Mas enquanto isso, a gente vai ter sempre o quê? Pessoas falando, olha, o Big Bang não aconteceu. O que aconteceu foi outra coisa. Mas isso em nenhum momento de ordem que criou foi um duende. Não. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai ler e com a interpretação também. Certo? Com interpretação também. Agora, sobre a relação do que o outro aí falou, que eu até perguntei sobre a homossexualidade, acho que o Elisandro falou alguma coisa aqui, mas eu vou falar de novo. Alexandre o Grande, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Era bissexual. Na Roma Antiga, o que mais tinha não era só a homossexualidade, o bissexual também. Era muito comum o cara ter a esposa dele ali, transava, depois chegava um amigo, e estava nem aí. Agora, claro que também existia injustiça, claro, como toda a sociedade. Por exemplo, um escravo ou uma escrava fazia o que tinha que fazer, e muitas vezes aquele pessoal de Roma fazia o seguinte, agora vem cá, fica de 4 aí. Claro que não nessa linguagem, vai ser, fica de 4 aí, agora você vai me dar outro serviço. E tinha que fazer isso acontecer também. Mas a homossexualidade, a bissexualidade esteve presente em várias sociedades. Cadê que acabou contando? Inclusive, é o seguinte, tem leões que têm comportamento homossexual. E aí? Carneiros também, acontece de carneiros ter... apresentar essa reação. E aí, acontece? Os leões foram extintos por causa disso? Claro que não, sabe? É uma ignorância. E eu vou te falar, isso aí é pensamento que fundamentalista religioso. Eu não estou falando pensamento de todo religioso. É um pensamento fundamentalista. Que só prova uma coisa. Que aquilo lá é mais um cavalo de Troia da Universal. Só isso. Tem uma perguntinha para você que eu acabei de pensar agora. O que tu acha disso aqui?
Gary North, um ANCAP muito famoso, estava defendendo um dia desses a morte de homossexuais. O que esse cara merece, hein? Paulada na cabeça, né? Não, merece sabe o quê? Prisão. É muita frescura, né? Não? Muita, não. Olha, o cara que está preocupado com a orientação sexual dos outros é porque não está bem resolvido. Ou ele é frustrado, ou ele é um enrustido. E eu acho que é mais a segunda opção. Porque acontece muito. Teve um pastor nos Estados Unidos. Eu vou tentar achar depois. Daqui a pouco eu vou procurar o nome dele. Ele se assumiu gay. Teve um que era defensor da cura gay e se declarou homossexual. Porque a pessoa fica atacando muitas vezes. Aquilo incomoda tanto, mas ele não tem coragem de assumir para a sociedade. Então, o que ele faz? Ele começa o quê? A criticar para quê? Para que aquele pessoal suma de perto dele, para ele não se sentir o quê? Para não se sentir incomodado com a liberdade que o outro tem e ele não tem. Entendeu? É complicado. Agora eu falo o seguinte: tem gente realmente que não pode fazer, não estou falando pessoa homofóbica, não. Pessoa que realmente são homossexuais, mas não pode assumir a vida. Não consegue se assumir, por quê? Porque tem uma família tão maluca, uma família tão radical, que vai acabar cometendo uma atrocidade. Acontece. Agora, o pior não é isso. O pior é quando o cara, ele não quer se assumir por vergonha e começa a atacar. Esse é o pior. Então, eu separei aqui algumas matérias para mostrar para as pessoas, para a gente falar um pouquinho sobre ciências. Teve um aqui que eu estava até procurando sobre animais em fósseis, só que fósseis bem preservados. Então, eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui a tela aqui e já voltamos. Justamente sobre âmbar. Aqui, ó. Um caranguejo fossilizado em âmbar foi determinado como o primeiro da sua espécie a ser encontrado pelos cientistas. O que é mais empolgante é que o exemplar está em um impressionante estado de preservação e o animal inteiro ao ponto de não faltar um único fio de cabelo nas pernas ou na boca, o que é explodir a mente, afirmou Javier Luque, coautor do artigo que examinou o fóssil de uma conversa com Live Science. O invertebrado datado do período Cretáceo foi encontrado em 2015 em Mianmar, porém o estudo que analisou apenas foi publicado à quarta-feira na revista Science Advances. A nova espécie, que possui 2 milímetros de diâmetro, foi nomeada pelos pesquisadores da Cretaspara atanatana e é possivelmente um dos primeiros tipos de caranguejo a habitar água doce. O nome da espécie é Cretaspara atanata. Isso. Outro detalhe impressionante a respeito da descoberta é que, embora seja comum encontrar animais pequenos presos em âmbar, o que é uma substância formada a partir de resina produzida de certas árvores. A maioria destes é terrestre. O caranguejo, por sua vez, passa a maior parte da sua vida em ambientes aquáticos, de forma que um golpe de sorte que este âmbar tenha fossilizado como se foi. Então, o que tu achou dessa matéria? Isso aqui prova que as espécies elas se adaptam de uma forma assim tão interessante. O mais interessante é esse caranguejo tá bem preservado, sabe? Essa é a facilidade do âmbar, porque o âmbar ele não tem oxigênio, então as pressões são menores lá dentro e mantém-se o fóssil bem preservado. O que tu acha? Achei interessante, só mais uma vez descobrindo e mais peças dentro desse quebra-cabeça, que é a evolução, e só cada dia confirmando mais e sabendo que a gente não está como vou dizer, nada pronto, tudo está sendo uma constante construção, que é assim que se faz ciência. Primeiro, ciência não se faz apenas da experiência particular, às vezes da vivência. Eu posso citar um caso de
de vivência, no caso ai, caramba, agora tem o Gravity Probe B, que é um experimento que fizeram de que já que a gravidade ela deforma o espaço, então a Terra ela deformaria também o espaço leve. Claro que é uma coisa bem ínfima, só que conseguiram mandar os giroscópios lá para cima, através de foguete, e comprovaram isso, mas isso demorou muito tempo. Então, mas como é que surgiu esse experimento científico? Através de quê? Através da experiência deles, da vivência, e não somente isso, do coletivo. E outra coisa que ciência, como é que se faz ciência? Através de verificação e de testagem. Muitas vezes nós precisamos de instrumentos para poder verificar. Por exemplo, nós não podemos identificar infravermelho, raios ultravioleta. A gente não pode, com os nossos olhos não, mas nós podemos usar equipamentos, instrumentos para poder identificar esses espectros da luz, que é um espectro só que não é da luz visível. Dentro do campo eletromagnético, o infravermelho também se encontra, mas você não pode detectar com o seu olho. Então você precisa de instrumentos para poder fazer essa detecção. Mesma coisa agora também, quando nós vamos ver os fósseis sendo encontrados, nós vamos ver mais peças do quebra-cabeça. Agora, o que poderia dar uma confusão no que nós conhecemos hoje? O que poderia dar uma confusão muito grande? Se você encontrar, por exemplo, um ser moderno em um período muito antigo, até mesmo antes do Cambriano. Imagina você coloca um cachorro lá no Cambriano. Aí seria um problema muito grande. Você ia bagunçar ele, porque no Cambriano não tinha animais tão assim igual mamíferos. Exatamente. Isso iria o quê? Isso iria confundir tudo que a gente conhece hoje. Tudo que a gente conhece. Mas não, cada vez que você vai encontrando, por exemplo, dentro das camadas que as pessoas vão verificando os fósseis, os mais fundos são mais simples. Os das camadas mais superficiais são mais complexos, mostrando que tudo parte do mais simples para o mais complexo. E eu também tenho outra matéria aqui, interessante, que eu vou ler. Como eu ia colocar no chat, mas como eu não sou moderador, eu não tenho como colocar no chat. No chat aqui. Oi? Tá mudo. Pode colocar aí que eu compartilho. Compartilha comigo aí. Compartilha comigo a... Tá mudo. Coloquei no chat privado. Compartilha comigo. Compartilhei, botei no chat. Mas tem como compartilhar a tela? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá pra... foi. Então, aqui, ó. Algo interessante. Eu vou deixar aqui, porque tem também no site em inglês, mas dá para fazer a tradução aqui pelo Google Chrome, tá? Mas aqui a visualização fica complicada aqui, porque fica essa parte branca aqui, tá? Aí então eu vou deixar no canal Tech mesmo, certo? Que é algo que está intrigando os cientistas. Tá vendo aí? Para alguém que não sabe, você pode clicar com o direito e colocar traduzir. Quando der celular, sim. Você vai lá no cantinho e coloca traduzir. Essa aqui, no caso, tem aqui, ó, por exemplo, o original ele é assim, ó. Mas como a visualização dele fica bem limitada, então eu estou olhando outro, mas aqui dá para traduzir também, no Google Chrome. Mas eu vou usar a outra matéria aqui no canal Tech. Isso aqui está intrigando os cientistas, mas é bom porque mexer com a nossa imaginação, porque nós somos seres também curiosos, né? Olha só, sinal de rádio detectado no centro da galáxia é diferente de tudo já observado. Astrônomos detectam há alguns anos uma série de emissões de rádio misteriosas, conhecidas como rajadas rápidas de rádio, ou FRBS, da sigla em inglês. Mas o novo sinal descoberto é ainda mais estranho. Na verdade, o sinal encontrado próximo ao centro da Via Láctea é diferente de qualquer coisa já estudada. Descoberta através do radiotelescópio australiano Square Kilometre Array, sei lá, esse nome aqui, ó. Eu dei esse nome em inglês. Ou simplesmente a ASCAP, a fonte de rádio recebeu um nome que remete a um instrumento. Trata-se... uma coisa assim. Trata-se...
Trata-se de uma emissão... Trata-se de uma emissão brilhante que dura algumas semanas e então desaparece. O mais curioso é a ausência de qualquer sinal em outro comprimento de onda do espectro eletromagnético, o que eu citei agora há pouco, como o infravermelho ou o raio-x. Sem nenhuma outra emissão além do rádio, os cientistas concluem que a fonte não é do mesmo tipo que emite FRBS, já que estas costumam ser acompanhadas de um sinal de raio-x. Isso significa que essa detecção pode apontar para uma nova classe de objetos descobertos por meio de imagens de rádio, disseram os autores de um novo estudo que detalha a descoberta. Outra característica peculiar é que entre 2019 e 2020, o sinal apareceu nos dados da ASCAP 13 vezes, mas com periodicidade variável. Em outras palavras, os sinais são repetitivos, mas não é possível prever quando eles vão desaparecer ou voltar a brilhar. Isso exclui os pulsares, por exemplo, que emitem sinais de rádio e que se repetem em períodos precisos como um relógio. Também é pouco provável que se trate de magnetários, os principais candidatos às fontes FRBS, porque esse tipo de estrela morta sempre emite rajadas de rádio juntas com raio-x, e não é o caso. Resta então apenas um tipo de objeto que pode ser encontrado ao novo sinal, algo chamado transiente de rádio do centro galáctico. Os GCRT são um tipo de fonte de rádio que emite sinal rápido e logo decai após algumas horas. Eles ficam perto do centro da Via Láctea, brilham no rádio de forma semelhante ao objeto ASCAP e não emitem nenhum sinal em outro comprimento de onda como raio-x. Até o momento, apenas 3 GCRT foram confirmados e não se sabe exatamente o que são. Mas há uma grande diferença entre o GCRT e as fontes ASCAP, que é o tempo de duração das emissões. Enquanto os sinais de rádio dos primeiros duram poucas horas, o novo objeto brilha durante semanas antes de desaparecer. Se a fonte ASCAP for um objeto da mesma categoria, significa que eles podem ser mais estranhos e diversos dos que os astrônomos pensavam. Por enquanto, não há como deduzir o que poderia causar o novo sinal de rádio, já que não há nada já estudado que se assemelhe a este fenômeno. Portanto, a expectativa é que as próximas gerações de radiotelescópios, como o Square Kilometre Array, que será o maior do mundo, com previsão para ser concluído em 2019, consigam nos trazer uma resposta. Só vai ser concluído só em 2029. Então, talvez só uma pessoa que a gente tenha a resposta. A fonte está na space.com. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Isso é interessante, porque assim, quando eu escutei isso, eu pensei, deve ser alguma coisa para clicar e ver. E eu fui olhar, fui ler, tem as fontes aqui mostrando, e eu vi alguns canais também sérios aqui falando sobre isso, entendeu? E aconteceu o seguinte, eu pensei assim, mais uma coisa intrigando no meio da nossa galáxia, e sendo que a gente não tem nem como ir lá, nós só observando mesmo. Então eu tive assim, o que será que pode ser isso, hein? Estranho, magnetar descartado. Pulsares também. Magnetar geralmente via raio-x, você não envia, só via ondas de rádio. Alguns vão dizer que é civilização, alienígena, querendo. Pô, se os caras quisessem se comunicar, eles viriam pra cá, né? Se tivesse tanto poder, tecnologia assim como esse pessoal inventa, né? Você viria pra cá ter uma comunicação mais próxima, né? Simples. Mas não gera uma dúvida, o que será que troço é esse, né? Ia perder o tempo, porque aqui ia ser mais um com uma raiva com nós, né? Bom, se o cara chegasse aqui e chegasse, por exemplo, numa manifestação de Bolsonaro, eu ia pensar, pô, não tem vida inteligente, vamos voltar. Na hora. Ele fala igual a independência, sobe a porta e tchum, pulverizou todo mundo, sabe? Já era. Vamos embora que aqui... O tio até não quer entrar, não? Ele disse que ele não almoçou ainda, ele não almoçou. Aí ele não vai poder entrar. Tá. A tia Teia tá falando, você também tá lá e cá, né, Beth? Somos onipresentes. Tá vendo? Até a tia Teia e a Beth Pessoa são onipresentes.
o Tupã é diferente. O único que aparece, porque Deus mesmo, nós podemos, ó, é igual aquele poço lá, esperando Jesus voltar e o cara já morreu, sabe? Falta só o osso. O cara é aquele tipo. Então nós temos que levantar logo, porque. Então, assim, eu fico pensando que aquelas ondas lá podem ser ondas que nós mesmos mandamos para lá e elas estão de volta, sabe? Como o som foi. Sendo rebatido, né? Por algum objeto, né? Alguma coisa rebateu o som e o som tá voltando. Mas o que intriga é a constante, porque a onda, quando ela vai, ela não vai reta, assim, e uma hora ela vai acabar. É que nem o som, quando ele vai dispersando no ar, chega um momento que vai acabar. O que está intrigando é a frequência. É a frequência muito rápida. E só vem ondas de rádio. Só ondas de rádio. Claro que o pessoal manda ondas de rádio aí para sempre tentando comunicar com alguma coisa aí. Pode ser tá repercutindo, tendo uma, como que eu vou dizer assim, como que eu vou dizer, está sendo rebatido, pode, mas é uma chance bem remota, né? Uma chance bem remota. Agora, isso está intrigando, isso está sendo muito falado, cara, muito falado. É o que eu estou te falando, que mandaram o sinal para lá e esse sinal ele achou algo que está refletindo ele de volta para nós. Porque não tem como. Porque já aconteceu antes, uma época eles achou até que era alienígena, mas não era não. Era simplesmente a mensagem voltando sem ninguém para atender da resposta. Não, eu tô descartando essa hipótese de civilização alienígena, entendeu? Porque, como eu digo, a velocidade da luz ela é algo assustador, assim, algo para nossa realidade. A gente, é algo assim, monstruoso, mas no espaço ela é lenta. Então, para você ter essa comunicação, como é que você faria uma viagem rápida daqui para lá, onde a gente não consegue detectar, onde tem a vida? Existe só o quê? Planetas com condições ideais para a vida, mas a gente agora não descobrimos. E como é que você varia? Dobra espacial, mas como assim? E a energia para isso? Isso beira muito ficção científica. É possível, teoricamente? Pode, mas é muito, muito raro. Você não vê esse cara chegando aqui toda hora. Então seria mais pro fantasioso. Então, eu até penso, possa existir algum lugar assim? Não só vida inteligente, não, qualquer tipo de vida. Agora, se tiver alguma vida inteligente, pode ser que esteja no nosso nível de conhecimento, ou menos, sim, ou mais, só que não tem o que? A comunicação que é impossível no momento. Muito impossível. Então as pessoas elas gostam de pegar coisas fantasiosas e pegar. Não, mas, se você pegar o espaço, ele pode dobrar, mas para você fazer um túnel desse, teria um outro problema: a distorção dentro dele. Você praticamente seria destruído. Tem esse outro problema. Então assim, o pessoal, não, mas é sempre assim, a tecnologia superior. Tecnologia superior não quer dizer perfeição. Entendeu? Os caras, então eu descarto essa possibilidade. Agora, o que será que é isso? Pode ser algum outro corpo celeste que nós não conhecemos? Um outro tipo? Pode ser. Não vou afirmar que seja. Mas eu fico assim, o que será? Eu sou muito pé no chão, sabe? Porque se fosse para ter alienígena, já tinha aparecido há muito tempo. Porque não é de hoje que o homem está lá jogando sinal de rádio para ver se acha alguém que fala: olha, eu estou aqui, ó, sou de Marte. Pelo menos de Marte, porque Marte está mais perto. Então, mas não aparece ninguém. Então, é mais fácil você achar um tardigrado no espaço, algum organismo mais primitivo que consegue sobreviver no espaço, do que vida inteligente a mais que nós, que eu acho assim, eles colocam uma vida mais inteligente que a nossa, mas é porque o ser humano, ele quando aprende, ele cria problemas, sabe? Entanto, quando o homem aprendeu sobre a massa atômica, viu no que deu, né? Jogou uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, né? Então tem uma coisa, se existir alguma coisa que eu penso até possa acontecer, porque as leis da física, as leis biológicas podem acontecer em qualquer lugar, é a comunicação. Então não vai estar todo mundo preso à sua própria. Você quer ver um exemplo aqui? Por exemplo, aqui, quando tem sondas, tem robôs em Marte. Só que aqui está a nossa Terra, imagina que aqui é o Sol.
quando tem momentos que o Sol está numa parte, no extremo do Sol, e Marte está aqui, não tem comunicação. Não tem comunicação. Uma barreira, porque não tem nada a fazer do que entre um ponto e outro, repassando esse sinal. Então tem um período para poder se comunicar. Agora, isso é uma questão de comunicação aqui próximo. Agora, imagina milhões, bilhões de anos-luz. Entendeu? Você não teria como chegar de lá aqui nem daqui para lá, entendeu? Só seria o que beira que é coisa da fantasia. Que as pessoas querem falar, mas o entrelaçamento quântico acontece na hora. Tá, você vai fazer isso como? Em um ser humano inteiro, ou um ser grande? Qual o tanto de energia que você vai usar para fazer isso? Para entrelaçar todo. Tá de sacanagem, né? Sabe? Eu tava também querendo mostrar uma outra coisa aqui, falando sobre evolução humana, uma coisa que eu descobri e que eu queria passar para nós, né? Falando sobre hominídeo, uma nova raça que todo mundo pensava que era o Homo heidelbergensis, que na verdade ele é classificado em outra grade. E vou até colocar aqui e vou caçar. Mostra aí. Mostra aí. Eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui. Peraí que eu já tinha separado aqui, vou colocar para mim. Humano é nomeado por especialistas como Homo bodoensis. Um ancestral bastante próximo do homem moderno tem agora o nome próprio de Homo boedensis. Viveu na região que hoje corresponde à África, em torno de 500 mil de anos atrás. Segundo a paleoantropóloga Mirjana Hoxandik, doutor da disciplina da Universidade de Winnipeg, no Canadá, a linha do tempo de Homo bodoensis bate o período anteriormente conhecido como meio pleistoceno, hoje período shibaniano, e corresponde a 774 mil anos a 129 mil anos atrás. Foi nessa época que surgiram o Homo sapiens, os nossos parentes mais próximos, como bodoenses e o Homo neanderthalensis, ou Neandertal. Homo longe... O Homo bodoensis teria vivido na época próxima ao Homo sapiens, o Homo neanderthalensis, e serve como ancestral direto do homem moderno. Dentro da escala antropológica, o homem moderno, ou seja, nós, é cientificamente nomeado Homo sapiens. O anúncio do Homo bodoensis vem para, com sorte, esclarecer alguns pontos meio nublados do nosso entendimento da evolução humana. A classificação como uma nova espécie vem dos seus ossos, descoberto do modo do Bododar na Etiópia,
seriam anteriormente catalogados como Homo heidelbergensis ou Homo rhodesiensis. O problema é que essas duas espécies possuem características contraditórias entre si. Falar sobre a evolução humana nesse período ficou possível devido à falta de uma terminologia própria que reconheça a variação geográfica do homem, disse Roque Sandick, autora primária de um novo estudo sobre a nova espécie, intitulado Resolving the Muddle in the Middle, The Case of Homo bodoensis, resolvendo a confusão do meio, o caso do Homo bodoensis na tradução. Middle em middle. Tal confusão é o termo que cientistas usam para se referir coloquialmente ao período pleistoceno, onde a análise evolutiva humana tende a ficar bagunçada. Parou nessa parte aí ou continua? Ah, não continua, né? Deu uma travada aqui. Ah, tá. O meio pleistoceno não é mais descartado como Tá travando aqui meu computador? Aqui é Eurásia, África, o Homo sapiens, o Denisovanos, o Neanderthalensis, o Lusonensis, que é o povo de Luzia, né? Homo de Florensiensis, Homo antecessor, Homo erectus. O meio pleistoceno não é mais descartado como proverbial confusão no meio, mas cada vez mais está sendo reconhecido como um período essencial da chegada em níveis global de duas características críticas da morfologia humana moderna: maior encefalização, desenvolvimento aprimorado do cérebro e dentes menores, além da provável separação dos grupos geográficos, diz o trecho do estudo do site oficial da Universidade de Winnipeg, no Canadá. Dentro da classificação revisada do Bodoensis, servirá como referência para a maioria dos humanos do Pleistoceno da África, a não ser, claro, que eles recaia a espécie de Homo sapiens, alguns do sudeste europeu. Os cientistas acreditam que, dessa forma, a comunidade científica terá maior facilidade de detalhar a evolução humana. Os termos devem ser claros na ciência, a fim de facilitar a divulgação. Não podemos tratá-los como verdade absoluta, quando eles contradizem o registro fósseis, disse o autor, também paleontólogo Predrag Radovic, da Universidade de Belgrado, na Sérvia. Nomear uma nova espécie é algo bem grande, considerando que a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica só permite alterações do tipo dentro de contexto extremamente específico, concorda Roque Sandick. Estamos confiantes que esse nome vai pegar, com um bom tempo, uma nova taxonomia que vive a usarem. Então, dando uma explicaçãozinha mais ou menos. Tinha essa lacuna da evolução humana que só sabia até chegar no Neanderthalensis. Passou dali, não se sabia mais. O Heidelbergensis, ele estava uma espécie muito longe, estava sendo aquela linha fantasma que existe em toda a evolução. Você já viu que tem a linha fantasma, não tem? Da linha fantasma era o Heidelbergensis. Classificando ele como um novo hominídeo, prova que ele também pode ser mais um que colabora para a nossa evolução, sobre o cérebro, sobre o pedalismo, essas coisas que estavam ainda em lacuna, entendeu? Esse estudo, ele vem tirando esse registro fantasma, entendeu? Dá uma explicaçãozinha meio Sim, mas o importante é o seguinte: o registro fóssil, da linhagem humana, ele tem vários, não apenas um. Tem gente que pensa o seguinte, que um cientista imaginou algo e colocou isso, como eu vejo as pessoas que
ou querem criar espantalhos, ou simplesmente se recusam a estudar o assunto. Não existe apenas, antes mesmo dos Homo erectus, Homo de heidelbergensis, temos o Australopithecus, e tem pessoas que pensam que só encontraram não, encontraram vários. Homo de heidelbergensis encontraram vários. Homo erectus encontraram vários, são vários, e estão disparados no museu. Ninguém pegou, eu vou imagino que assim, nem ciência nada é tirado da cabeça. Tudo, mesmo as hipóteses, ela tem que ter tem que ter algo plausível, tem que ter algo para ser verificável. Não adianta a pessoa pegar, imaginar e jogar, como aquela postulação daquele maluco lá que falou, para mim aquilo é maluquice, que falou que uma raça mais avançada tenha criado o universo. Isso é história para poder dormir. Mas esse daí, se comprovado mesmo, só vai lançar luz e vai preencher algumas lacunas. E lembrando, só para a gente esclarecer aqui, porque aqui... Para tirar o cachorro para fora já bom. Tá. Só para esclarecer uma coisa também, porque aqui o canal do amigo Elisandro é para quem quer aprender, não para quem quer ficar falando besteiras. Não temos essa expressão de elo perdido. Esqueça isso. Esqueça isso. Não existe elo perdido. Por que não existe elo perdido? Existe o quê? Existe fósseis, existe o registro fóssil, existe o que é biologia comparada, biologia molecular, por aí vai. Não existe um registro fóssil porque o fóssil não vem acompanhado com nenhum documento de identificação. Quando ele é encontrado, não tem documento, esse aqui viveu tal lugar. Não existe isso. Porque o que acontece? Você pode encontrar um fóssil de um humano moderno e outro antecessor a ele. Mas não significa que esse antecessor seja o que deu origem a ele. Ou seja, não significa que ele seja descendente direto desse, entendeu? Mesma coisa, quando você pega fósseis de outras espécies, você tem o quê? Você tem aqueles fósseis que eles colocam no meio, mas não significa que entre um e o outro, que ele veio direto. Não, no meio ali pode ter um outro, a gente não sabe. Se encontrar, vai lançar mais luz. Então esse termo elo perdido é para gente ou desonesta ou para quem não estuda. Se você não estuda, não quer saber disso, porque digo você que vai ver depois. Então, não use mais isso, porque isso não é argumento. Isso é desonestidade e é falta de quê? Falta de preparo, falta de ler um artigo ou mesmo entender um pouquinho da linguagem científica. Então, vendo essa descoberta, ainda não li a matéria, é novidades para mim aqui, estou sabendo agora, mas isso vai lançar luz do que a evolução humana. Ela é bem complexa. Além da evolução, tem aqui o estudo da dispersão desses hominídeos ao longo do tempo. Sendo que, temos aqui a América, acredita-se que seja que ela foi popular, teve as dispersões, que os humanos chegaram em grupos 3 vezes, não uma vez só. Acredito que foram 3 vezes. Uma delas foi lá para 30 mil antes da Era Comum. Então você vai ter a dispersão do ser humano pelo planeta, e ainda tem o quê? O estudo da evolução da espécie humana. Lembrando, gente, o que é uma espécie? O que é uma espécie? Espécie são aqueles... É um conjunto onde seus indivíduos eles podem se relacionar entre si, gerar descendentes, e esses descendentes podem ser o quê? Podem ter o quê? Ser férteis quando tiverem uma idade para atividade sexual. Lembrando que isso é uma classificação bem básica, tá? Porque tem, por exemplo, existe espécies que são hermafroditas. Tem espécies que você, embora seja hermafrodita, precisa do parceiro, outras não. Mas é uma explicação bem básica. Então, quando você tem uma espécie, você vai estudar a evolução dentro dessas espécies, e existem vários fósseis que você não vai ter o quê? Uma identificação para dizer, esse é de tal período, esse aqui veio daqui. Não é o descendente direto, pode ter outro. E quando a gente vai para a evolução humana, também, lembra da evolução humana? Não é o ápice da evolução. O que nos favoreceu? Lembrando que as espécies sobrevivem por aquilo que favorece. Mas então qual que é o que favorece ter uma presa?
o fato de correr mais rápido, o fato de ter o quê? Um olfato mais apurado, ou também poder se esconder. Então, essas características vão ajudando. Então, o que uma espécie ela tem que possa favorecê-la em relação às outras? Então, quando você vai vendo no período que você vai estudando essa evolução, nós vamos entender o quê? Que o ser humano ele não é o ápice. Agora, o que favoreceu outras espécies pode não nos favorecer. Agora, o que favoreceu o ser humano foi o quê? Foi a força física? Não, somos fracos em relação a vários seres da natureza. O que favoreceu foi a vida em sociedade e a inteligência. A capacidade de produzir armas, instrumentos, isso favoreceu o ser humano em muito. Agora, lembrando, essa foi uma característica da espécie humana. Oi? E o expansionismo. O ser humano ele é muito expansionista, entendeu? Ele não consegue sim, é bem lembrado. Porque o que propiciou a evolução humana foi a expansão. Quando ele passou, a primeira característica é o bipedalismo. O que acontece? Quando o homem saiu da África há praticamente 350 milhões a 50 mil anos, 350 milhões não, 350 mil a 50 mil anos, que aí a partir daí que ele domestica o cachorro, o lobo, que se tornou cachorro, o camelo, outros animais, a ovelha, foram tudo nessa época aí, foram domesticados. Isso tudo é seleção artificial. Isso aí, por isso que você tem que correr daqueles que falam, isso tudo foi Deus. Não, o Deus foi o Deus humano, o homem que pegou e fez aquela seleção do animal mais dócil, o animal que era mais amigo. Isso é seleção artificial. Como ele fez seleção artificial das plantas, das frutas, você tem aquela maçã bonitona, mas ela, naquele meio ali, tinha a maçãzinha, que era mais ou menos desse tamanho. E até amarga era, nem era não tinha toda essa suculência, entendeu? Quer dizer, isso chama-se seleção artificial. Isso o homem tem que aprender que, a partir desse momento que o homem passou a ganhar com a seleção artificial, é que ele veio que trouxe a pecuária, ele largou de ser caçador, sedentário, ele passou a ficar mais em grupo, veio a religião depois, que não era para ter vindo, podia ter ficado sem. Então, verdade. Mas aconteceu. E assim, se houvesse algum design, não seria nada inteligente, porque o ser humano teve que melhorar. Mas voltando, que o que favoreceu o ser humano foi o quê? Essas características. A expansão bem lembrado, mas vamos nos ligar aqui a vida em sociedade e a inteligência. Isso nos favoreceu. Então significa o quê? Que o ápice da evolução é o ser humano? Não. Não existe o ápice da evolução. Então, essa característica no ser humano é o que aconteceu com a nossa espécie. Já conceituei aqui que são espécies, a grosso modo, na verdade. Mas em outras espécies, o que favoreceu foram outras características. A capacidade de voo das aves, outras que não voam, mas também têm capacidade de nadar. Por exemplo, o pinguim. O pinguim ele usa a asa dele para nadar. É como se, antes de alguém falar, tá falando besteira, é como se ele voasse dentro d'água. O bicho é simplesmente bem habilidoso dentro da água. Por quê? Porque ele foi capaz. Na verdade, o voo na água é a mesma aerodinâmica do ar também. Sim, ele usa, exatamente. Mas ele não tem capacidade de voar. Mas ele teve aquela outra coisa também. Sim. Fala. O que ele fala é o seguinte: o atrito na água é menor do que no ar, entendeu? O ar precisa daqueles sacos aéreos, toda aquela preparação. Já na água, não. Ele tem aquela ampla aerodinâmica. Por quê? Porque a água não tem atrito. A pressão é menor dentro d'água. Então, sim, o animal consegue imitar o voo igual é no ar, entendeu? Sim. E ele é adaptado para quê? Para aquela situação. Agora, uma coisa também interessante que o frio é extremo. O que eles fazem o pinguim? Ele tem uma certa resistência, mas quando chega o ápice do inverno, eles se reúnem e ali eles ficam no meio daquele grupamento ali, fica até 30 graus ali dentro. Isso é o quê? Uma capacidade que eles aprenderam também. Ou seja, porque a aprendizagem não está só na espécie, não. Agora, em outro nível. Se você fizeram um experimento com a pega europeia, que em inglês é magpie, fizeram o seguinte, para ver se um animal se ele podia se identificar no espelho. Falando que
Por que eu estou falando isso aqui? Para mostrar que nós não somos únicos e que a evolução não é o ápice do ser humano. Agora, não é o ápice. Agora, tem gente nós somos capazes de fazer coisas que outros não fazem. Não, mas tem comportamentos que também os animais, alguns repetem, conseguem fazer o que nós fazemos. O que aconteceu com essa pega europeia? Pegaram ela consegue se identificar no espelho, beleza. Depois, o que fizeram com ela? Botaram uma pinta próxima, assim, a parte do bico, um pouquinho entre a parte aqui onde seria o bico do animal aqui e o pescoço. Botaram uma pinta amarela, claro, de uma coisa que não ia ser nada tóxico pro bicho, né? E o que aconteceu? Além do bicho se reconhecer, quando o bicho viu, ele ficou reparando que tinha aquilo ali. Ou seja, isso não estava aqui. Ou seja, tem essas características, nós podemos ver em outros animais. Por quê? Porque não somos especiais. Não somos especiais. E se você for ver características de visão, então, poxa, pega a lagosta boxeadora, ela pode enxergar tanto infravermelho como infravermelho e raio-x. Ela consegue enxergar. E a memória ambiental do bonobo, dos gorilas, são maiores que a nossa. Eles sabem. Nós temos 3 intervalos de cores que nós enxergamos pelas células da visão que nós temos nos nossos olhos. A lagosta boxeadora tem 16. Ou seja, então nós não somos especiais, cada um adaptado para o meio onde vive, cada um adaptado para aquela situação. Agora nós temos que entender o seguinte, que as pessoas querem colocar, porque uma visão, aí ele fala, a visão criacionista de colocar o homem no topo. Nós não somos o topo de nada. No topo de nada. Certo? É só tirar a roupa, tirar o provimento e fica no deserto pra você ver sem roupa. Sem provimento nenhum para ver quanto tempo você dura lá. Sem água, sem comida, sem parceria, sem ninguém para te ajudar. Quanto tempo você fica lá? Não fica 2 dias. Porque com 2 dias você morre de disenteria, porque seu organismo vai perdendo calor, você vai perdendo água, você vai se alimentando das suas reservas, até que comida até demora um pouco, mas água, se eu não me engano, com menos de 2 dias você já está 3 dias, né? É o máximo que eu sei, o máximo que você consegue. A 2 dias você cai. Você fica 3 dias sem água. Porque 3 dias o cara já tá mal, né? Já tá com disenteria. Morre. Entendeu? Já perdeu o líquido, o organismo dele já está começando a se alimentar das reservas dele, ele está praticamente quase morto. Então, é por isso que tem que saber entender que se jogar o homem num ambiente extremo e não der a maneira dele sobreviver, o fogo, ensinar ele a sobreviver no meio, primeiro capim que ele bateu o pé, mordeu, morreu envenenado. Verdade. Não, e outra coisa também. Situações de extremo que você falou. O que favoreceu fazer o fogo, entendeu? Poder se cobrir em regiões frias, até mesmo deserto, até mesmo no lugares desertos. Se você ficar pelado, calor, então eu vou tirar a roupa. Não. Se você, por exemplo, ficar num deserto e ficar assim, por exemplo, ter sem camisa, você desidrata tão rápido que você começa a suar e nem sente. Você nem sente estar suando. E a queimadura, né? E as queimaduras que a pessoa, porque as queimaduras, por que ela não vai durar 2 dias? Porque quando ela começa a se queimar, ela dá uma inflamação muito grande, que a queimadura inflama. E aí o que vai matar o cara é a inflamação, é a insolação. Exato. Então, por isso que não é essa exclusividade toda. Se a gente não tiver todo esse preparo igual nós temos, porque se eu for para um lugar extremo, eu sei me virar, eu sei fazer fogo. Porque eu tive em roça, mas não quer dizer que a chance de eu sobreviver é grande, não, porque você está num lugar que você não conhece. O perigo não é serpente, não, é formiga, é escorpião, são coisas que você não vê. Coisas que você vê, você não se preocupa, não. A primeira coisa na sobrevivência é água, é buscar água e abrigo. Primeira coisa. Depois que você estiver abrigado, é fogo. Para a noite é procurar algo para comer, porque lá não vai ter um supermercado na porta, então o cara já por aí já derruba aqui, o cara já vê que ele já fica no maus lençóis, entendeu? Então, que a gente é muito sedentário. O expansionismo trouxe essa dificuldade de você ser o quê? Sedentário.
Você vai ali, ó, vou lá, compro um pacote de arroz, lá no mato não tem isso. Lá você tem que pegar e se virar com o que tem, e come, e vai comer coisa que você não conhece. Então, e nem toda planta você pode comer também não, porque tem planta que é venenosa. Uma dica, quando você vai no mato, se você tá vendo um animal comendo alguma coisa, ele não vai morrer, então você não morre também. Mas tem que saber o que é também. Tem uma terebentina que uma espécie de lêmure come, se o homem comer, ele fica drogado. Qual o nome? Não entendi. É tipo um fruto. Mas aquilo lá é a base de terebentina. Aquilo lá é tipo um caju, só que aquilo lá é alucinógeno. E o animal está adaptado naquilo. Se você comer aquilo, você pode dar enjoo e morrer. Se dá um desmaio, morre lá mesmo. Sabe por quê? Você perde o sentido, aí você perde a noção de espaço, desorienta e pode morrer também, sabe? É onde o homem... Por exemplo, a carambola, que é uma fruta muito gostosa. Para quem tem problema de rins, ela pode ser perigosa. Ela pode ser perigosa. Entendeu? Outra coisa, a maçã, na semente dela contém veneno. Claro, para matar um ser humano, teria que comer umas 200, 300 praticamente. Seria impossível. Mas isso mostra o quê? Que nem tudo é tão perfeitinho como as pessoas pensam, não. E outra coisa, tem muita coisa que você vai ver na natureza que você não vai poder se alimentar. Então, assim, cada ser vivo tem uma adaptação que ao longo do tempo. Alguns, como você falou aí agora há pouco, são feitos por seleções artificiais. O ser humano foi lá, ajudou a melhorar. A banana já teve semente. Hoje não tem mais. Por quê? E a banana ela é escura e ela é cheia de sementinha, sabe? Sim, ela. Aí ela é grudenta. Se você comer, morder nela lá, ela te enche sua boca de espinho. Ela é pior que aquele. É pior que ela é cheia de espinho. Aí, como tem a espécie dela mais branda, o que o homem fez? Fez uma seleção artificial ali. Era tipo que nem você mordeu a semente do piqui, né? Não sei se você conhece o piqui. É pior ainda, hein? É pior ainda, porque o piqui, pra quem não conhece, eu moro só aqui do Rio de Janeiro, eu já estive em Minas e já comi. Você tem que comer por fora, você não pode morder aquele meio. Se morder no meu filho, claro que me falaram a primeira vez que eu comi, e por isso que eu não tive problema. Mas a gente vai querer morder aquele meio ali, próximo você vai arrumar um problema pra você daqueles, sabe? Então, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: entender o que é uma linguagem científica, que a gente pode falar de uma maneira bem simples. Agora, cuidado com coisas que as pessoas falam e colocar o ser humano como o principal no meio da natureza. Nós não temos primazia em nada. Nós apenas somos o quê? Uma espécie entre várias. E tivemos o quê? Algumas características que propiciou o quê? Que nós viéssemos o quê? A desenvolver conceitos, coisas que as pessoas não falam, que os peixes não podem fazer, coisa que os tigres não podem fazer, mas isso não foi assim, porque a nossa separação, por exemplo, dos chimpanzés, das espécies, foi lá para 13 milhões de anos. 13 milhões de anos atrás. Quando chegou lá para 4 milhões e pouco, foi aí que começou a ver o quê? Uma divergência onde esses seres os divergentes não podiam mais se cruzar entre si. E depois vem lá para 2 milhões de anos os primeiros australopitecos, depois vem os hominídeos para frente, e que depois vem dar origem aos que nós conhecemos como os homo sapiens modernos. Mas até chegar nisso aqui... Esse assunto que você está falando, né? E quando chega no momento que as duas espécies são diferentes, aí tem que nascer ali um subproduto que consiga ter um desenvolvimento sexual com aquelas pessoas ali, porque já não consegue descendente ali, não. É tipo a mula, né? A mula, ela é híbrida e não tem descendente. O ligre, que é a mistura do leão com o tigre. Embora aconteça raramente desses híbridos poderem se reproduzir. Existe o liligre. O que é o liligre? É o filhote do leão com o ligre. Com o tigre. É o liligre, né? É o liligre, que o ligre é o resultado do cruzamento entre um leão e um tigre. Às vezes, esse ligre, geralmente ele é estéreo, mas às vezes, raramente, acontece desse ligre conseguir reproduzir com um leão. Então, aí sai o liligre. E tem os outros também.
Aí sabe o que isso acontece? Porque ele tem os genes de compatibilidade desativado. Quando esses genes se ativam, ele tem aquela compatibilidade, aí consegue formar um descendente. Sim, outra coisa, a gente vai ter memória evolutiva, não só a nossa, não. Os bichos também, por exemplo. Já viu? Não estou falando pessoa que está com Alzheimer, não, tá, gente? Ou demência. Mas a pessoa às vezes segura alguma coisa assim, procurando. Vou segurar isso aqui, ó. Esse adaptador aqui. Tô segurando, tô procurando o troço. Mas acontece. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Memória evolutiva. O Homo erectus, ele vivia muito tempo segurando uma porcaria de uma pedrinha, porque ele não tinha tecnologia como tem hoje. Então a tecnologia dele era aquilo ali. Então, os feras muito mais fortes, predadores, para ele poder ter uma chance de sobrevivência, ele teria que ter aquilo ali. Então, se não levasse aquilo ali, praticamente morria. Então, isso é uma memória evolutiva. O cachorro mesmo, quando ele vai dormir, o que ele faz? Geralmente, ele roda e deita. O que eles fazem? Por quê? Os lobos faziam o quê? Eles deitam para quê? Para deitar no mato, para afofar. Eles faziam esse momento de rotação, vamos chamar assim, e deitava. Isso ficou na memória do cachorro, memória evolutiva. Então tem vários aspectos, mas a gente só vai saber disso estudando. Só vai saber disso estudando. Não é ouvindo pessoas picaretas por aí falando que provaram o criacionismo. Gente, a gente está aqui falando que criacionismo não é ciência, a gente está aqui defendendo ciência. E outra coisa, a ciência não é uma linguagem e não é um método usado apenas por ateus, não. Existem religiosos e vários na academia científica. Agora, o método científico, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter verificação, experimentação. Existe para mim, acho que para você, por exemplo, falar sobre a gravitação, existem os 9 passos praticamente para você testar. E passa em todos. Não é simplesmente chegar assim, isso aqui é ciência. Não é assim. Tem todo um processo. E para você substituir, você tem que passar todo um rigor científico, tem que fazer uma modulagem matemática, fazer previsões, saber se aquilo ali vai se comportar da maneira que foi previsto e depois mostrar ser provado. Depois disso, quando o cara publicar alguma coisa, ainda vai ser revisado por pares. E claro, geralmente o cientista quer derrubar o outro. E quando ele vai tentar derrubar e não consegue, aquilo ali é produção verdadeira. Porque o que a gente está falando aqui não é simplesmente a gente inventou, não. É o que já foi estudado, foi mostrado, revisado por pares. A teoria de evolução vai para mais de 300 anos, já se brincar. Então, qualquer biólogo sério, ele sabe que se ele conseguir refutar a teoria da evolução, ele vai ficar famoso. Agora, por que ninguém consegue? Porque a evolução não é uma invenção, ela é um fato. Ela é um fato. Simples. Tô aqui vendo o que o povo está falando aqui. O Edson Lemos, ele falou que certas regiões onde chove direto nem encontra lenha seca. A Amazônia, por exemplo, eu quero ver o cara ficar na Amazônia um mês e nos lugares que mais chove. Agora não vai estar tão porque o nosso presidente está destruindo a Amazônia, então não tem muito lugar assim não, mas na época que lá chovia muito. Por isso que ela regula o clima. Por quê? Porque a Amazônia chove e libera o quê? O oxigênio para nós, libera aquelas camadas de ozônio para evitar a destruição da terra por causa do sol. Então, sim, são os rios aéreos que produzem, porque a floresta é o seguinte, as árvores, ela produz, né, a seiva bruta, seiva elaborada, e vem as correntes de ar, as correntes d'água que vem do oceano, que são a água em forma de vapor, e vem aqui para as Américas, e mais do que os rios aéreos produzidos por essa água que a floresta joga para cima, ela faz o que? Ela vem para baixo e produz algumas chuvas aqui. O que aconteceu um dia desses em São Paulo? Aconteceu o quê? O céu ficou preto. O que aconteceu? Um clima sem chuva, por quê? Porque mexeram onde não era para mexer. Aí a pessoa fala, não, o responsável, as algas que são. Não, as algas são responsáveis pelo quê? Seria praticamente o pulmão do mundo, seria as algas, responsável pela boa parte da fotossíntese. Mas a floresta amazônica, ela ajuda a regular o clima. Então, as pessoas, por que lá fora
o Macron está preocupado lá na França. Por que as pessoas estão preocupadas? Porque eles sabem que se der merda na floresta amazônica, não vai ter como recuperar. E outra coisa, vai prejudicar o mundo todo. Eles sabem disso. Entendeu? É uma perguntinha que eu lembrei agora. Como refutar o tal dilúvio global? O que você falaria para os amigos aí? De quê? Sobre o aquecimento global? Não, dilúvio. Ah, dilúvio global? Ah, tá, dilúvio. Simples. Primeiro, você não encontra fósseis de outros bichos, por exemplo, ali no Ararat. Outra coisa, a climatização. Você tem bichos que você sobrevive em lugares específicos. Por exemplo, se você pegar um pinguim daqui do Polo Sul e colocar no Polo Norte, ele vai sobreviver? Claro, porque não tem necessidade disso. Ou se pegar um urso polar do Polo Norte. Lembrando, gente, o urso polar não tem no Polo Sul, só no Polo Norte. O único lugar que você vai encontrar urso polar no Polo Sul, o único lugar que você vai encontrar é no desenho do Picolino. Só lá. Não sei se você lembra desse desenho, não, Alessandro? Desse desenho do Picolino. É o único lugar que você vai encontrar. O melhor amigo do pinguim lá do Picolino era o urso. Só no desenho. Porque ursos polares não tem no Polo Sul, só no Polo Norte. Mas olha só, você não encontra. Outra coisa, bichos de determinada região, você teria que encontrar por lá. Certo? Outra coisa também, por que esse dilúvio? Seria, acho que, 4,5 quintilhões de milhões. Não, 4,5 quintilhões de litros d'água para você cobrir toda a Terra. Outra coisa, para onde foi essa água? Que o nosso planeta ele tem capacidade de reter a atmosfera. Ah, ficou em forma gasosa. Tá, para onde foi? Porque você não detecta isso. Outra coisa. Os animais carnívoros e os animais onívoros. Por exemplo, você coloca um oryx branco perto de um leão, era 2 de cada das espécies impuras que tivesse aqui, né? O leão começou o oryx branco, ou a fêmea, ou o macho, acabou a espécie. E aí? Ia ficar um ano lá dentro? E a comida? Não cabe. Não, olha, se você pegar o... Não fala Não, a preguiça, como é que a preguiça ia sair daqui, sair daqui do Brasil, passar pelo oceano a nado, chegar viva lá, e depois fazer todo o caminho de volta, o casal inteiro. O koala também, que é como se fosse uma preguiça, não é uma preguiça, porque o koala é uma marsupial, tá, gente? Mas o metabolismo, eu falo que é como se fosse uma preguiça australiana, porque o koala tem um metabolismo baixo. Então é o seguinte, como é que ele ia sair da Austrália, passar pelo oceano, chegar ao Oriente Médio, para ir para a Arca do lado do Noé? E outra coisa, os cangurus, embora sejam rápidos, como é que eles iam pular na água? Não tem como. Você derruba o dilúvio universal com conhecimento científico. Se você tiver um mínimo de biologia, você vai saber disso. O mínimo. Sabe o que eles não querem que adorem comigo? Porque ele é um mamífero que põe ovos, que tem toxina nas patas. O macho. E aquático. O macho ele tem toxina nas patas. E a fêmea põe ovos. E além de ter bico. Ele tem um bico. E essas três etapas provam o quê? Evolução. Ele sobreviveu aos 3, a reptilia, a sobrevivência do meio ambiente e também a evolução da reprodução, gente. Tá na cara. Se ele põe ovos, por que os dinossauros todos colocavam ovos? Ele é da época dos dinossauros. Então, isso prova que não houve dilúvio coisa nenhuma. O dilúvio é apenas uma mitologia, uma mentira. Nem mitologia, é mentira. É uma coisa que todo mundo fala. Pode ser até um alagamentozinho que aconteceu aí e não Zé ninguém. Mentira. Se fosse um alagamento aí que acontece aqui em Minas Gerais, tem gente que nem ficou sabendo. Você quer ver outra coisa? Acho que é no Himalaia, eles falaram que encontraram com as pequenas conchinhas marinhas em cima, né, lá em cima. Aí falaram, tá vendo? Isso aqui é a prova. Prova coisa nenhuma. É porque o cara não conhece, realmente, ou conhece,
e não passa isso, e as mulinhas que escutam não vão questionar, tipo um Adalto Lazarento, tipo um Eberlin da vida, não vão questionar. Mas chega encontrar, porque encontram pequenos vestígios dessas conchinhas de seres marinhos lá em cima, porque como é que formou? Através das placas tectônicas que prensaram. É igual você pega duas massas, massa de pão ou de risoto, e aperta. O que vai acontecer quando você apertar? Uma parte vai subindo, é isso? Quando se formou aquelas montanhas. É a camada, né? As camadas. São uma Exatamente. camada Só que elas estavam embaixo do mar, e quando ela foi subindo, aquela montanha, com a pressão das camadas das placas tectônicas, ela foi trazendo o que estava de baixo para cima. Por isso. A pressão que trouxe toda essa camada. Aí, lógico, como estava embaixo, é normal de que alguma coisa tivesse ficado grudada e subisse. Outra coisa também, fóssil, você não encontra muito. Por que você não encontra? Porque o fóssil ele é como se ele uma exceção à regra. Ele é uma exceção à regra. E ele certo? só vive em montanha sedimentar. Só se acha fóssil em onde tem montanha sedimentar. Onde não tem sedimento, não tem fóssil. Exatamente. Você tem que ter uma condição para aquilo se preservar. Por quê? Vamos dar um exemplo. Na África mesmo, savana. Eu gosto muito de ver esses documentários assim. O predador vai lá, pega o bicho, come, devora. Tem alguns que devoram até os ossos, no caso das. Desculpa aí. No caso das hienas, consegue devorar até os ossos. Mas, às vezes, devora só deixa os ossos ali. Aquele osso vai virar fóssil? Não, por quê? Porque ele está diretamente exposto ali ao ambiente, aquele clima super quente. O que vai acontecer com aquele fóssil? Ele vai com aquele osso, não vai virar fóssil, vai esfarelar. Mas quando acontece de ter um local apropriado, às vezes uma montanha, ou às vezes ele fica submerso em água, alguma coisa, ou em âmbar, como acontece também, ele pode se preservar, o que vai acontecer? Aí sim, muitas vezes, quando não é o caso de âmbar, esse fóssil ele sofre uma mineralização. Esse elemento, os elementos orgânicos vão sendo substituídos por minérios, e você vai ter aquele formato de como era o bicho naquela época. Então, o fóssil nem sempre... Claro, existem vários fósseis. Tem fóssil de impressão, tem vários. Mas o fóssil geralmente é como se fosse uma exceção à regra. Por isso, cuidado com certos argumentos de gente que fala assim, tipo o inteligentista, que fala um monte de besteira, as pessoas vão na onda, ou outros que Inteligentista, né? Inteligentista, o inteligentista. Tem gente falando por aí, falando que como uma galinha e joga o osso na terra para ver se vai virar fóssil. Olha a burrice de quem fala um troço desse. E o Fonfon aqui falando que a terra era plana porque o galo cantava. Pode uma coisa dessa? Esse aí foi o Fonfon. Foi o Fonfon. O Fonfon, na hora que a gente ouve essas coisas ridículas aí, aqui, ó, o Edson Lemos falou aqui, ó. Se houvesse um dilúvio, o caranguejo real viveria em qualquer oceano, mas você só pesca ele no Alasca. Pois é. E é grande esse troço, hein? Existe um caranguejo do Alasca que ele é gigante, mas é no Oceano Pacífico. Mas e são poucos que tem, mas ele é gigante. Outra coisa. Se houvesse um dilúvio, primeiro, a chuva ela só tem chuva de água doce, não tem chuva de água salgada. Por que então a água do oceano que evapora, sobe, depois desce, por que ela desce para forma doce? Por quê? O cloreto de sódio ele não dissolve. Para dissolver, ele tem uma temperatura altíssima e não teria vida aqui. Mas, então, só tem chuva de água doce. Outra coisa, quando você mistura e tem uma mudança na salinidade das águas, os peixes morrem. Então, como é que ficariam os peixes? Certo que alguns peixes, eles vivem em água salobra. Ou seja, quando tem uma junção entre o rio e o mar, às vezes acontece de sobreviver naquela região ali. Mas existem também alguns peixes que sobrevivem tanto em água salgada quanto em água doce. Por exemplo, o tubarão cabeça chata. Ele vive quando ele entra em um rio, está em casa, não muda nada para ele. Mas são poucos, a maioria, se você fizer isso... Não fala de adaptação evolutiva, não, que ele é todo adaptado nos dois ambientes, porque senão aí já não é criacionismo, é evolução. Fala isso fala pra mim, não. Né? Sim. E outra coisa, se os outros peixes você pegar e botar na maioria,
pegar água salgada e botar na água doce, ele morre. Outra coisa, você pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada, ele vai morrer. Então, como é que sobrevive esse troço todo aí? Então você vê que é só bobagem. É só bobagem, não tem nada de. É porque o cara é o seguinte, não quer deixar de acreditar na bobagem, por quê? Porque todo o conjunto que está naquele livro rende lucro para a pessoa, e se a pessoa, o membro dessa pessoa que desacreditar no diluvio e acreditar nas outras coisas, eles começam a reforçar essas bobagens, tipo o Rodrigo Silva, tipo o Otávio Lourenço, tipo o Marcos Herber, que tá falando nome aqui sou eu, se quiser dar um problema não vai dar pro meu amigo aqui não, fala comigo, porque são canalhas. Outra coisa, os caras querem colocar seres humanos, ó. Vai dar problema pra você não, vai dar problema pra mim também, porque você não tá sozinho, pô. Ué. Não, pronto. Eu respondo por mim também. Tem problema não. Joga pra cima de mim. Aqui eu falo o nome dos picaretas. Eu falo o nome dos picaretas aqui. Outra coisa também. Esses canalhas querem colocar, sabe o quê? Que o ser humano viveu com os dinossauros. Cara, esses caras têm que ter o diploma caçado. Tem que ter o diploma caçado. Então muda aí. Também vive em doce salgado. Só que existe uma diferenciação. O salmão de água doce, ele é acostumado naquele ambiente. O de água salgada é criado naquele ambiente, entendeu? Ele tem aquela adaptação para aquele ambiente que ele vive. Então, é por isso que existe essa duas especiações. A evolução é isso. Existe duas espécies, a gente chama de especiação. Aquela espécie, ela só consegue sobreviver naquele nicho ali. Então, ela é adaptada para ficar naquele ambiente. Quando ela passa para o ambiente salgado, isso é uma adaptação de milhões de anos para ela poder desenvolver o mesmo mecanismo dela viver em água o quê? Salgada. Para ela poder aguentar o sal. Falando, eu acho que esses caras viram muitos Flintstones e começaram a passar essa porra para frente. Sabe? Eu fico puto e de ver isso sendo tratado como vocês. Olha, teve agora. Por que a gente tem que combater essas porcarias? Teve agora uma feira. Uma amostra, na verdade. Uma amostra criacionista numa escola adventista. Onde. Desculpa o que eu vou falar aqui. Onde os desgraçados colocaram o dinossauro. Não, eles colocaram. Não trouxeram um criacionista numa universidade para poder falar asneira, pô? Não, foi lá no Mato do Grosso do Sul. Botaram aquele safado do Eberlin pra falar. Aquele negacionista picareta lá, aquele cara que tem que rasgar o diploma dele, sabe? Porque ele não serve pra ser físico, não. Ele serve pra ser o quê? Picareta. Qual? O que é físico é o Atatu Lazarento. Que é o... O Bimbim também é físico. Ele é químico. É químico, né? É químico, pois é. Mas também tem que rasgar o diploma dele. Tem sim. Eles não precisam de diploma, não. Porque por falar tanta asneira sem evidência, eles podem pegar o diploma e fazer de papel de higiene. Porque... exatamente. Esses caras da Mackenzie, a Mackenzie aceita qualquer porcaria, até terraplanista aceitam lá. A Mackenzie aceita qualquer coisa. Pois é. Então, é por isso que a gente tem que combater esse tipo de gente, porque essa desinformação é que está fazendo surgir essa anta que está presidindo o nosso país, que está trazendo a fome de volta, ou trazendo catar do lixo de novo, pô. A gente precisa tirar esse cara daí, nós não aguenta mais 4 anos num cara daquele lá, não, gente. Então, tem que conscientizar que ou a gente fica livre daqui a presidente, ou morre todo mundo, ou vai matar todo mundo, mano. E você quer ver o exemplo do mal que é de um negacionista no poder e de um ignorante? Você pode ver o que aconteceu essa semana agora. Foi essa semana agora, hoje é o último dia da semana, então foi essa semana ainda. Onde um monte de energúmenos, de jumáginos, que são... O que é um jumágino? É a mistura de jumento com ágino. Foram à porta de uma funerária esperar o pastor ressuscitar. Por quê? Quem será que esses caras votaram? Quem será que esses caras votaram? Então você vê o nível de educação do Brasil. 17. Hã? Do macaco, 17. Se colocasse um chimpanzé lá no Planalto, ia fazer um governo melhor que esse Bolsonaro. Hein? Com certeza. Entendeu? Cara, olha, acho que até uma taturana tem mais inteligência que esse cara. Até uma taturana, sério.
Eu sei, eu já falo que é taxativo, eu vou votar no Lula, porque eu quero tirar aquele cara. Então, vou fazer até boca de urna pro Lula. Porque senão, se eu não fizer isso, aquele cara vai continuar aí, eu vou partir pra guerra, sabe? Porque eu não quero esse cara mais, não. Não dou conta dele mais, não, sabe? Eu só voto no Lula, só se ele for segundo turno. Entre ele e o Bolsonaro. Que o meu passado da esquerda, vamos chamar de esquerda, não tem problema não. Eu já li Marx, não existe comunista tá em extinção. Comunista não sei, não. Eu tô reclamando de você, não, cara. Eu tô aqui falando em relação a isso. Porque eu falo, se for no segundo turno, que eu não sei se vai ser tão burro de colocar o Bolsonaro para ir pro segundo turno. Aí entre o Lula e o Bolsonaro, aí eu votaria no Lula. Quer dizer, até mesmo se Satanás existisse, escuta o que eu tô falando, se ele existisse e fosse pro segundo turno, ele e o Bolsonaro votavam em Satanás. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se fosse um chimpanzé, eu votava no chimpanzé, pô. Aí você tá de sacanagem, né? O chimpanzé é onisciente na frente do Bolsonaro, cara. Muito mais, tem muito mais inteligência. Pelo menos ele não vive jogando bomba nuclear em ninguém, né? Nem ele, nem o Bonobo, né? E o Bonobo tá na guerra, né? E você sabia que o Bonobo, ele tá mais próximo de nós do que o chimpanzé? Sim. 98,7% de semelhança genética com a gente. Sim. E o chimpanzé também é muito próximo. O Bonobo é como um outro chimpanzé, mas com uma característica diferente. Só que ele é menos agressivo. Ele é menos agressivo que o chimpanzé. O chimpanzé e o bonobo, eles têm 99% de similaridade. Tirando que, como eles vivem em ambientes diferentes, e eles têm mais propensão a ter o nosso temperamento, eles adoram fazer sexo, quem não gosta, né? Mas eles também têm a gente, né? Então, nessa parte aí, eles fazem frenesi igual a gente faz também. O homem também adora frenesi, né? Então, aí o que acontece? Os bonobos estão mais próximos de nós do que os chimpanzés. Mas ele, com a similaridade com o chimpanzé, 99%. 99,1%. É porque não somos primatas. Imagina, né? Não fala isso não. É engraçado, né? Porque a gente, na gestação, nós temos cauda. Depois há uma retração. E essa cauda é uma retração e ela é absorvida pelo corpo. E às vezes acontece do problema genético e alguns seres humanos nascer com um pequeno rabo, com cauda. E não é só isso, não. Todos os primatas sem cauda. Sabe por que aparece essa cauda na pessoa? Porque aquele gene que eu te falei, o DBXT, ele ativa. Aí o que acontece? A cauda volta. Aí a pessoa fica com uma cauda. Porque o gene está ali. Então, ele não está ativo, no ser humano não está ativo na nossa. Porque aí, o que acontece? A evolução, ela não zera, ela vai acrescentando informação. Ela vai acrescentando. Então a gente tem vários. Por exemplo, as fendas branquiais que todos os vertebrados têm na hora da gestação, sabe? O formato que nós temos também, dos pegados de vertebrados, tem formato de peixe. Fora o quê? Nosso corpo precisa de água, tanto que nosso corpo, mostrando que nós viemos da água, senão temos cerca de 70% de água no corpo. Então, tudo isso mostra o quê? Uma evolução. E se você pegar o código genético, o quê? Eles são iguais. Outra coisa, com exceção dos vírus, mas você pega as bases nitrogenadas, dos DNA, ele vai ser sempre o quê? Uma adenina ligada à timina ou uma guanina citosina. Então, de um lado, se você vê uma guanina, do outro vai ter uma citosina. Se vai ter uma adenina, do outro vai ter uma timina. Assim vai. Falando nisso, estive em uma IAD esses dias com um camarada e o pregador disse que quem estiver contra o presidente está contra Deus. Pensa na loucura. É uma IAD grande de Curitiba. Sabe, isso aí aquela falácia da falsa dicotomia. É aquele cara, se você não é por mim, você é contra mim. Apelo circular também. Também, mas assim, isso é muito usado naquela série Star Wars, onde o Anakin Skywalker, que é um Sith, ele fala assim, se você não está por mim, você é meu inimigo. É tipo a mesma coisa. Esses caras são doentes mentais, cara. Eles falam tanto dos católicos, no caso esses protestantes, que ficam lambendo o brioco lá do presidente,
Eles falam todo do católico que chamam dos caras de idólatras. Só que eles elegeram um novo Deus para eles, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro virou Deus para eles. Cara, isso é alienação, cara. Eu te falo, que cristão de merda é esse pregador? Onde ele apoia um cara que só fala de matar os outros. Não, na boa. Não tem como pegar leve com esse pessoal, não. Não tem. Entendeu? Pô, tudo bem que apoiar alguém de direita? Pô, apoia o Amoedo. Não tô falando que eu vou apoiar esse cara, não. Mas não quer apoiar um cara de direita? Vai apoiar o Amoedo, porra. Não, esses caras são malucos. Esses caras são malucos. Sabe o que eles querem? É porque esses otários aí estão passando agora um monte de problemas financeiros. Eles achavam que ia ter arminha. A arminha que estão tendo agora, que é aquela arminha de preço no mercado agora. Ou então estilingue. Ou então, essa é a arminha que eles estão tendo agora. Que isso que eles queriam, matar os outros. Essa é a mentalidade cristã da maioria dos brasileiros. Então, Fábio, nós chegamos a 1h50 de live. Eu não gosto de alongar muito, então faz aí suas considerações. Sim, começando falando aqui de ciência, falando um pouco de política, mas tem a ver porque o atual desgoverno ainda vai te fazer corte na ciência, né? Que é complicado. Fez, né? Porque o país não precisa muito de ciência, não, sabe? Só te ver essas abominações, é abominação mesmo, que a gente vê hoje por aí de movimento terra plana, de desastre inteligente, você vai ver o quanto que nós não precisamos, entre aspas, de ciência, né? Mas o que eu quero falar aqui com você, gente? Quero agradecer a todos, primeiramente ao Elisandro pelo convite, dizendo que tem muito vídeo bom aqui. Tem um vídeo também no meu canal, vocês que vão conhecer. Eu tô vendo aqui os que estão no chat aqui, já são inscritos. Mas quem chegar depois, ainda não conhecer meu trabalho, procure Ministério da Razão e você vai encontrar meu canal. Eu coloquei um outro vídeo lá hoje, que eu falei, cuidado, burrice mata. Comentando aquele caso da turista russa que botou o corpo para fora e bateu na placa. Eu comento sobre isso aí. Também comento coisas do dia a dia também. Mas o próximo vídeo de eu fazer, vou falar sobre o papiro Pulver, ou Ipul, que é sobre um paralelismo que as pessoas querem usar para justificar o êxodo. Não tem nada a ver. O papiro, ele existe, certo? Mas eu vou falar sobre isso aí depois. Devo gravar daqui a pouquinho. Lembrando que dia 5 de novembro terei o debate com o Renato Romão. E vai ser às 8 horas da noite. Então peço... E dia 4, na quinta-feira, na quinta-feira, vou ter uma live com o Hélio Castellano, no meu canal. O Hélio daqui Desmontando os Mitos. Também tem um trabalho maravilhoso. Então, gente, o que eu falo para vocês? Busque informação e outra coisa, vá aonde as evidências apontam. Então, obrigado mais uma vez e volto a palavra para você, meu amigo. Parece que ficou paralisado aí, travou sua tela. Tá sem som. O Elisandro teve algum problema no som dele, gente. Vamos guardar ele voltar aí para fazer as considerações dele. Eu dei uma bela caída aqui, sabe? Aí continua falando aí, pode ir. Não, eu terminei minhas considerações, aí eu voltei para você e deu aquela caída. Acho que você não escutou falando. Mas eu já voltei para você a palavra. Fala aí sobre. Aproveitar aí, fala aí sobre a live do Marco Aurélio aí. Hã? Quando vai ter a live com o Marco Aurélio? Ah, sim, não, assim, nós paramos. Terminamos a parte de gente, agora estamos na parte da escrita.
Mas aí, eu não sei agora quando é que vai ter a continuidade, tá? Mas a live que eu vou ter agora vai ser sexta-feira. Melhor, quinta-feira eu vou ter com o Hélio Castellano. Ele vai estar no meu canal. Aí não vai ter debate, eu vou estar batendo um papo com ele. E sexta, vai ser 8 horas. E sexta-feira, dia 5 de novembro, tem uma live, aí vai ser uma live também, mas vai ser um debate com o Renato Romão. E o que nós vamos falar o quê? É sobre se Jesus, o personagem Jesus, ele cumpre ou não cumpre os requisitos messiânicos. Certo? Então, quem quiser desse tema, gosta desse tema, irá também, porque nós vamos falar sobre isso. E por que também nós temos que, às vezes, desmascarar alguns temas relacionados à religião? Porque a religião, ela está trazendo a anti-ciência junto. Não lembrando, nem todo religioso é assim, mas a boa parte protestante, sim, são anti-ciência, são negacionistas e está atrelado. O movimento terraplanista está ligado ao protestantismo e outros por aí, certo? Olha lá, gente. O terraplanismo e o criacionismo são irmãos gêmeos. É o mesmo livro e são os dois irmãos. O antivacina também está junto com o protestante, por aí vai. É o pior bandido que existe, é o antivacina. E nós temos um presidente que é antivacina, que fala um monte de groselha. Gente, muito obrigado aí ao Fábio por ter aceitado a live comigo. Gosto muito dele, tenho muito carinho. Pretendo um dia conhecer ele pessoalmente, mas vai demorar um pouco, porque a gente ainda está na pandemia e a gente não sabe como é que vai ser o dia lá. Mas muito obrigado a todo mundo, quem estava aqui, o Edson Lemos, a Beth Pessoa, o Deus Tupã, que é o nosso Deus onisciente aqui da live, a Sara Pitbull, a Tia Até, gente, se inscreve no canal da Tia, tá muito bom o vídeo dela. O Tia Ateu também, se inscreve lá no canal dela. Do Alexander Mazuco também, se inscreva lá nos canais deles. Agradecimento a Sara, o antimonarquista, Edmep argentino, a Beth Pessoa, já falei nela. Muito obrigado a todo mundo, sabe? Ao Stronger também, que ajuda muito, sabe? Muito obrigado a todo mundo. Valeu aí, galera. Obrigadão por tudo aí. Aí, qualquer coisa aí, me chama aí pra mim participar lá com o Marco Aurélio. Eu nunca participei live com ele. Pra gente poder falar um pouco de ciência nós três. Eu sei que ele é muito levado à ciência, então... E eu adoro esse tipo de coisa, eu sou suspeito, né? Então, galera, obrigado aí. Tudo de bom pra todo mundo aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.